E aí, meus jovens, como é que as pessoinhas estão aí, gente? Vamos estudar, né? Vamos fazer as nossas atividades. Tenho certeza que está todo mundo animado. Igual o professor está aqui, ó, super animado, né? Vamos corrigir nossas atividades aí. Eu passei na última aula para vocês, né? Atividade da página 49 a 51. Beleza, galera? Então, vamos aí então. Eu estou fazendo assim agora, né? Eu estou pegando lá no livro de vocês e já jogando aqui, já tudo separadinho, já bonitinho, que facilita aí o entendimento, né? Eu acho melhor assim. Quem achar, tiver uma outra ideia mais bacana, fala lá nos comentários que aí, se der para eu fazer, eu faço. Beleza? Então, beleza. Vamos aí na primeira então, que diz o seguinte. Em que opção a acentuação do termo destacado está correta? A prática da leitura constrói cidadãos capazes de entender criticamente a realidade. Essa acentuação aqui ela está correta porque a gente sabe que oxítonas terminadas em oi, el e eis são acentuadas, né? Então essa acentuação aqui está correta, tá? Então por isso que já marca A. A B está me dizendo que marcou essa palavra aqui. Eu já falei para vocês que esses hiatos onde as vogais são repetidas ou são iguais não recebem mais acento depois do novo acordo ortográfico. A C está me dizendo que plateia tem acento, também não tem. A gente sabe que agora só são acentuados os ditongos oxítonos ou monossílabos, né? Ei, oi e el. Ele não vai ser acentuado quando vier numa paroxítona acompanhada de hiato. Então, não tem mais esse acento aqui. Aqui está marcado para, né? Para, não existe mais acento diferencial para esta palavra aqui. Tudo bem? Não existe mais, tá? A gente sabe que acento diferencial só nos verbos pode e por. E aqui averiguem, né? Isso aqui, nesse acento não existe, não segue nenhuma regra, não segue regra de hiato, não segue regra de paroxítona, isso aqui não existe, tá certo? Então beleza. Aí a 2 diz, a acentuação está correta sem exceção nos vocábulos da alternativa. Então vamos aqui, a gente já sabe que é assim, mas vamos analisar todas. Borocochô. Borocochô é uma oxítona terminada em O, então tem que acentuar, tá certo. Libertário deveria ter acento aqui, porque respeita as regras das paroxítonas terminada em ditongo, então já não seria essa opção, porque aqui já não tem acento. Pestilência está certo acento, paroxítona terminada em ditongo. Subatômico deveria ter acento no O, porque segue as regras das coparoxítonas, então já não serviria. Milícia segue a regra das paroxítonas terminadas em ditongo, tá certo? Eficácia, paroxítona terminada em ditongo, tá certo? E chávena, a regra das coparoxítonas, então está correta. Alfarrábio deveria ter acento, não tem. Indescritível também deveria ter acento. Então a opção aí é C. Beleza? Então vamos aqui. Pode-se afirmar que um recorrente problema encontrado no texto, no que se refere ao uso da língua padrão, está relacionado à acentuação gráfica. Assinale a alternativa em que esse fato não ocorre. Beleza? Então a gente tem aí. As pessoas têm mais possibilidades de delinquir. Este verbo tem aqui, a gente sabe que quando ele se refere a algo no plural, ele tem que ter um acento circunflexo aqui. Beleza? Então, aqui deveria ter acento, então essa que atendia, né? Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Então, todas as palavras aqui estão corretas, nenhuma delas necessita de acentuação. Beleza? Então por isso que a gente marcaria a C de bola aqui. Mas vamos analisar as outras. C. Nas prisões, os negros eram os bodes expiatórios. Está faltando acento aqui de paroxítonas terminada em ditongos.
Beleza? Então, essa C não atenderia. E D diz, os meus pés doíam tanto que eu não podia andar. Aqui está faltando um acento da regra dos hiatos aqui, né? Onde a segunda vogal I ou U é tônica, então eu tenho que acentuar. Então, a única opção aqui é B de bola. Beleza? Aí a 4 diz, assinale a alternativa em que todos os vocábulos denunciados são acentuados pela mesma regra. Beleza? Então, aqui, ó, uma sólida das proparoxítonas, certo? Política, proparoxítonas, certo? Econômicos, proparoxítonas, certo? Ou seja, todos os acentos seguem a mesma regra, né? Que são as regras das proparoxítonas que devem ser todas acentuadas. Beleza? E aí eu tenho um monossílabo tônico, a regra de monossílabo tônico, que já é diferente da regra de paroxítona terminada em L, né? E que é diferente da regra das oxítonas terminadas em EN. Então, a B já não entraria por isso. Crônico é regra das proparoxítonas e impotência é regra das paroxítonas terminadas em ditongo. São regras diferentes. Construído, regra dos hiatos. Estagiários, regras das paroxítonas terminadas em ditongo. São regras diferentes. Audiências, regra dos hiatos das paroxítonas terminadas em ditongo. E públicas, regra das proparoxítonas, ou seja, são regras diferentes, então eu só tenho a A como opção aí. Tranquilo, gente? Vamos para a próxima. Beleza? Beleza. Sobre a acentuação gráfica das palavras agradável, automóvel, possível, assinale o que for correto. São acentuadas porque são paroxítonas terminadas em L. Beleza, é isso mesmo, isso está certo. Aí a 2 diz, em razão de a letra L no final das palavras transferir a tonicidade para a última sílaba, é necessário que se marque graficamente a sílaba tônica das paroxítonas terminada em L. Se isso não fosse feito, poderiam ser lidas como palavras oxítonas. Isso é verdade, né? Porque se a gente lê devido ao acento agradável, por exemplo, se não tivesse esse acento, seria agradável, né? E agradável não existe, tá? E por que eu não teria acento aqui? Porque essa palavra não é uma proparoxítona, agradável, não existe, beleza? Então, só vão servir para a gente a 1 e a... Não, vamos analisar a 4. São acentuadas porque são proparoxítonas terminadas em L? Não, são paroxítonas. São acentuadas porque são oxítonas? Não, são paroxítonas. São acentuadas porque terminam em ditongo? Não terminam em ditongo, a última sílaba termina em L. Então, só vai servir para a gente a 1 e a 2, a gente soma, o resultado é 3. Tá? Quanto à acentuação gráfica das palavras sublinhadas, é incorreto afirmar que aí amanhã recebe acento gráfico pelo mesmo motivo de imã. Na verdade, não existe acento aqui, tá, galera? A gente sabe que tio não é sinal indicativo de acentuação, é sinal de nasalidade. Para a gente não ler amanhã, a gente lê amanhã devido ao sinal do tio aí, que é sinal de nasalidade, que não tem nada a ver com acentuação. E, neste caso, imã recebe acento, por quê? Porque é uma paroxítona terminada em an. Beleza, galera? Tranquilo? Então, essa daqui está errada e é essa que a gente marca, porque está pedindo para marcar a incorreta. Vamos analisar as outras. História recebe acento gráfico pelo mesmo motivo de glória. Sim, porque são duas paroxítonas terminadas em ditongo. Saída recebe acento gráfico pelo mesmo motivo que balaúste. Sim, por quê? Porque respeita as regras dos hiatos. Quando segunda vogal tônica I ou U seguido ou não de S, onde na próxima sílaba não tem a NH. Patético recebe acento gráfico pelo mesmo motivo de trágico. Sim, porque são duas palavras proparoxítonas e todas as proparoxítonas são acentuadas. Beleza? Beleza. Opa, não é para voltar não. Calma aí, rapaz. Acabou ainda não. Vamos aqui. Em relação às regras de acentuação, em que alternativa as palavras obedecem à mesma regra? Então, vamos aqui.
Silêncio, regra das paroxítonas terminadas em ditongo. Paraíso, regra dos hiatos, já não serve. Só, regra dos monossílabos tônicos. Você, regra das oxítonas, já não serve. Só, regra dos monossílabos tônicos terminada em O, até regra das oxítonas terminada em E. Então, já são regras diferentes. Últimas décadas, séculos, seguem a regra das proparoxítonas, onde todas são acentuadas, por isso que a gente marca D de dado. Beleza? Então, a indústria tecnológica se desenvolveu muito nos últimos anos. Com isso, a quantidade e a qualidade dos produtos eletrônicos surpreendem a cada dia mais os consumidores. Sabendo que as palavras em destaque receberam acentos gráficos por serem proparoxítonas, em qual alternativa há somente palavras cujos acentos foram empregados com base na mesma regra de acentuação? Ensinar a alternativa correta. Bêbado, regra das proparoxítonas. Pública, regra das proparoxítonas. CAC, regra das paroxítonas terminadas em I. Então, não é a mesma regra de acentuação. Mínimo, regra das paroxítonas. Chapéu, regra dos oxítonos terminada em ditongo. El, ei ou oi. Regras diferentes, então a gente não marca. Abadá, regra das oxítonas terminada em A. Tricô, regra das oxítonas terminada em O. Flácido já não serve, porque é regra das proparoxítonas, então não serve a ser. D. Máxima, busca, alfândega e obstáculo seguem a mesma regra, que são as regras das proparoxítonas, onde todas devem ser acentuadas, por isso a gente marca AE. Tráfego, das proparoxítonas. Ímpeto, regra das proparoxítonas. Sábado, regra das proparoxítonas, mas fênix é regra das paroxítonas terminada em X. Então, a gente não, aí a fênix está fora da mesma regra de todas aqui. Então, por isso a gente marca D de dado. E a última, graças a Deus, já estou ficando falta de ar de tanto falar. Leia o texto a seguir para responder a questão a seguir. A seguir, a seguir. Né? Bem interessante esse tipo de enunciado para uma prova de concurso, né? Mas tudo bem. Quanto à acentuação das palavras assinale afirmação verdadeira. Os vocábulos já, só, recebem acento por constituírem monossílabos tônicos fechados. Então, o que acontece? Nesse caso aí, nesse caso aqui, esses monossílabos eles são realmente tônicos, né? Só que não são fechados, eles são abertos. Tá vendo? O acento agudo aberto aí, ó. Então, se fosse circunflexo, né? Aí seria fechado, mas a gente não tem, basicamente, monossílabos que são com acento circunflexo. Tudo bem? Então, essa A não está certa por isso. A B, as palavras saíra, destruída e aí acentuam-se pela mesma razão. Sim. Por quê? Porque segue a regra dos hiatos, onde a segunda vogal I ou U tônica, seguida ou não de S, onde na próxima sílaba não tem NH, são acentuadas. Então é isso aí. Acentua-se simpática e sentimento, simbólica, porque todas as paroxítonas são acentuadas. Não, todas as proparoxítonas são acentuadas. Tá? A palavra tendem deveria ser acentuada graficamente, como também porém. Não, porque tendem é uma paroxítona terminada em em. Tá? Então não é acentuado. Também é uma oxítona terminada em em e porém é uma oxítona terminada em em. Então por isso que eu acentuo. Então não, aqui é paroxítona. Por isso que não acentua. Tá bom? O nome Luiz deveria ser acentuado graficamente pela mesma razão que a palavra país. Não, porque a regra do hiato diz que a segunda vogal I ou U, tônica, deve ser acentuada se ela tiver seguido ou não de S e não de Z. Se a gente separar, fazer a separação silábica de Luiz, a gente sabe que o I e o Z vão ficar na mesma sílaba. Então, não pode, isso vai ferir a regra dos hiatos. Então, não vai poder acentuar. Beleza, galera? Então, é isso aí. Nós terminamos aí a nossa correção. Gente, desculpa se eu estiver falando muito rápido, tá? Eu realmente tenho essa mania de falar um pouco rápido aí, então eu peço que vocês tentem
voltar aí alguma coisa que ficou um pouco no caminho, tá? E eu prometo que eu vou tentar falar mais devagar. Beleza, galera? Então, um abração e até a próxima aula.